Então, passou o Natal, todo mundo foi trabalhar na sexta-feira parecendo que estava de ressaca e no desespero, nós, adultos premium, acabamos optando por descansar não só o corpo, mas também a cabeça. E foi nesse meio tempo que um monte de coisas aconteceram. E caso você esteja perdido nos acontecimentos, pega seu café e seu pão de queijo, porque, ao que tudo indica, o Banco Master é a nova Lava Jato. E tá fazendo muita gente travar tanto o twin de uma forma tão forte a ponto de provocar um mega escândalo. Mas, porque esse mega escândalo provocado ainda é menor do que o que pode estar por vir. Ficou curioso? Então deixa eu te atualizar. Então, você sabe que o escândalo ficou grande demais quando o Banco Master vira detalhe, o Banco Central vira terceiro interessado, a PGR é ignorada em praça pública, o STF trabalha no recesso e jornalistas ouvem de ministro que o Brasil não está preparado para toda a verdade. De que o dono do Banco Master, o Gabriel Porcaro, não vai para a forca calado e que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte: eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado. Se o ministro diz que o Brasil não está preparado para toda a verdade, é porque tem muita coisa ainda oculta. E a questão é que a Mônica Bergamo, petista, disse que Porcaro pode até cair, mas que não vai cair sozinho. Logo, ou salvam Porcaro, ou ele pode entregar muita gente. E é com essa análise que começamos esse resumo. Hoje a gente vai falar do caso Master, mas não só do banco. Vamos falar do constrangimento institucional, conflito de interesse, padrões de comportamento e medo. Muito medo. Vamos começar pelo ponto mais chato, mas que é importante. Quem descobriu o rombo de mais de 12 bilhões do Banco Master foi o Banco Central. Não foi o STF, o TCU, a imprensa ou a Polícia Federal. Foi fiscalização técnica, foi planilha. O Banco Central fez exatamente o que um banco central independente deve fazer: barrou o negócio, liquidou o banco e protegeu o sistema financeiro. E até aqui estava tudo certo. Mas aí começa a parte estranha. O banco investigado vira vítima. O diretor do Banco Central foi chamado por uma acareação com o executivo do Master. E já começa estranho porque não tem nenhum depoimento para ser conflitado. Porque é isso que acareações fazem. Pegam o depoimento de um, do outro e comparam para ver quem está mentindo. Mas, como o Banco Central foi chamado para uma acareação, ficou evidente que na narrativa que estão tentando criar, quem descobriu o rombo, no caso o Banco Central, virou um problema. No caso, o regulador passou a ser tratado como alguém que tivesse algo a explicar. E assim, galera, ninguém, absolutamente ninguém comprou essa ideia, já que os juristas se manifestaram criticando a atuação do Toffoli em cima do Banco Master, mas eu já explico melhor essa parte daqui a pouco. E isso tudo ainda chama mais atenção porque o elefante branco ainda está na sala. E esse elefante é o contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório da esposa de um ministro do STF, o todo-poderoso imperador de Alexandria. E vale ressaltar de forma absolutamente curiosa, e eu tenho que falar curiosa porque eu não quero ser presa, que o contrato da esposa do imperador previa atuação no Banco Central, mas ela nunca atuou junto à entidade por seu cliente. Em contrapartida, a matéria de jornais relatam que o imperador chegou a ligar 6 vezes para o presidente do Banco Central, o Galípolo, para tratar da venda do Banco Master, coisa que o imperador negou. E já que estamos expondo tudo, a Mônica Bergamo também fez uma matéria dizendo que não foi apenas o Galípolo que sofreu pressão do imperador sobre o caso Master, mas também a própria Polícia Federal. E galera, essa matéria é muito bombástica porque ela diz que o próprio Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, teria informado ao Lula sobre essas investidas e que o Lula teria dito, abre aspas, faça o que for necessário. E aqui entra um contexto histórico que possui zero achismo.
A matéria mostra que as ações da esposa do Alexandre de Moraes no STF e no STJ saltaram de 27 para 152 após ele assumir o cargo de ministro no Supremo, e que cerca de 85% desses processos começaram depois da sua posse. E isso não é uma acusação criminal, mas é um padrão objetivo que qualquer democracia madura iria observar com lupa, apesar que em Alexandria ninguém investiga o STF. Ele é completamente imune. E sobre os escritórios das esposas atuando em casos da corte? Bom, não é a primeira vez que esse tema aparece e aqui eu faço questão de refrescar a sua memória, o que pode ser ainda mais doloroso. O Ivanildo III, um perfil que eu super recomendo que vocês sigam lá no Twitter, fez uma thread que eu vou trazer para vocês porque ficou bem didática. Presta muita atenção. Em 2018, a Receita Federal criou uma lista de 133 agentes públicos com patrimônio incompatível, movimentações suspeitas e inconsistências graves nas declarações. E entre os 133 nomes estavam a esposa de Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O que aconteceu depois é uma aula de como o STF protege os seus. Alexandre de Moraes paralisou a investigação, afastou os auditores responsáveis e transformou os investigadores em investigados. Tudo começou em maio de 2018, quando Lágaro Jung Martins, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, anunciou a criação de uma tropa de elite de 150 auditores para investigar agentes públicos suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Na época, ele afirmou com confiança: não existe foro privilegiado na Receita Federal. Mas ele estava errado. Os auditores testaram o novíssimo software Contágio, que conseguia cruzar os diferentes bancos de dados da Receita Federal. E a partir de 800 mil nomes iniciais, o sistema elaborou uma lista de 134 que mereciam maior escrutínio por apresentar inconsistências patrimoniais graves. 2 nomes chamaram a atenção: Gilmar Mendes e Roberta Rangel. Advogadas bem-sucedidas, com vasta atuação nos tribunais superiores. Gilmar e Roberta também eram esposas de ministros do Supremo Tribunal Federal, respectivamente Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Os auditores passaram, então, a expedir pedidos de informação aos clientes de ambas. E o objetivo era simples: entender como e se os serviços de advocacia haviam sido efetivamente prestados. Em sua justificativa técnica, o auditor escreveu que os dados mostravam focos de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência do ministro Gilmar Mendes e de sua mulher. Na época, os ministros reclamaram publicamente, chamaram a imprensa e denunciaram estar sendo vítimas de perseguição política. Os trabalhos da Receita, no entanto, prosseguiram. Mas a investigação aprofundada seria impedida de ocorrer através de 3 movimentos coordenados. Primeiro movimento: pouco mais de um mês após a revelação, Dias Toffoli abriu o inquérito das fake news e designou Alexandre de Moraes como relator. Na época, o Globo já noticiava que os auditores da Receita seriam o alvo da fúria alexandrina. O movimento, no entanto, não foi suficiente para intimidar o corpo técnico da Receita, que continuou enviando pedidos de informação para os clientes de Gilmar e de Roberta. E aí rolou o segundo movimento. 3 semanas depois, Dias Toffoli decidiu monocraticamente que a Receita não poderia enviar informações ao Ministério Público sem prévia autorização judicial. O canal para investigação criminal estava, assim, fechado. Chegamos ao terceiro movimento. Foi Alexandre de Moraes que, dentro do inquérito das fake news, avocou o caso para si e determinou a imediata paralisação das investigações. Mas mais do que isso, afastou os auditores Luciano Francisco Castro e Wilson Nelson da Silva das suas funções. De investigadores, eles passaram a ser investigados. Numa carta aberta, 195 auditores da alta administração da Receita Federal afirmaram que o processo era completamente automatizado e atendia a critérios objetivos. Em nota, o Sindicato dos Auditores Fiscais afirmou que, para entrar na lista, o contribuinte tinha que 1. Ser agente público. 2. Ter patrimônio familiar superior a 5 milhões. 3. Ter declarado possuir em espécie, dinheiro, mais de 100 mil reais. 4. Ter recebido mais de 2,5 milhões de lucros ou dividendos. E 5. Apresentar inconsistências graves. Nas palavras dos próprios auditores, abre aspas, convenhamos,
não são critérios triviais para um agente público. Fecha aspas. Isto é, Gilmar Mendes e Roberta Rangel foram alvo do escrutínio não por direcionamento político ou perseguição, mas por cumprir critérios técnicos e objetivos que indicavam irregularidades patrimoniais graves. Os dados estavam lá. As inconsistências encontradas na investigação eram reais. Luciano Castro e Wilson Silva eram servidores concursados que integravam a equipe especial da Receita focada no combate a fraudes fiscais. Tiveram que entregar identidade funcional, notebook de trabalho e token de acesso. 3 meses depois, foram reintegrados por Moraes. Em 2020, o TCU apontou legalidade, legitimidade e eficiência da investigação. O trabalho estava correto, mas foi descartado. Em entrevista, Castro afirmou que havia o sentimento de derrota pelo descarte de todo o material. Aspas para ele. Grande parte não poderá mais ter prosseguimento em virtude da decadência. Espero que nossa instituição volte a promover trabalhos de tal envergadura. Fecha aspas. Em dezembro de 2020, Wilson Nelson da Silva faleceu de Covid-19. Morreu sem ver o trabalho produzir qualquer consequência. O TCU atestou a legalidade. Os critérios eram objetivos. Nada importou. No país em que o poste mija no cachorro, Wilson foi investigado por tentar mostrar que a lei é igual para todos. E esse foi o fim da thread do Ivanildo, que mostrou que o inquérito das fake news nasceu da tentativa de se investigar as esposas dos ministros. E agora estamos nessa situação do Banco Master, beirando 2026. Também vale lembrar que no finalzinho, ao apagar das luzes de 2023, Alexandre de Moraes votou junto com Gilmar Mendes e Dias Toffoli para derrubar restrições a escritórios de parentes de ministros para que eles pudessem atuar na corte. Ou seja, agora não tinha uma restrição. E sozinho, cada fato é defensável. Mas, somados, os fatos contam uma história. E foi aí que, nessa semana, um vídeo voltou a circular na internet. É só tentativa de desgaste. De ser bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal.